Nossa, eu chorei muito, né? Tem que estar tão maluco. Mas é a época de chover, né? É. É mais que chove mesmo. Oi, Olá. Sofia. Olá. Só vai começar a entrar agora, né? Daniel entrou. Boa tarde, Daniel. Tá ouvindo a gente aí, Daniel? Boa tarde, estou ouvindo sim. Tá ouvindo aí? Nós estamos sim. Estamos aguardando, né? Ó. Agora vai fazer a lista de perguntas. Quem mais entrou? Só ele? Então, Enquanto sou eu. Não tinha ponte, né? Você tem que ter ponte. Aí meu parente falou que eu não vi agora lá no hospital. na profundo? É, de, de, por ali, a Barigui, é nova. Nossa, quem que separou? Guarani ou Tupi? É Tupi. É Tupi. É Tupi, é o parente meu primo. Ali atrás, Tupi é o primo. O negócio que tem da prefeitura, lá no. Para das cachoeiras, lá Eu sei lá onde é que era a subprefeitura da nossa de um galpão grande. é um espaço. Eu sei lá. Aí, pela lateral ali, atravessa o rio. Lá vai. Bom, o Joaquim entrou, como a gente sabe. Ele, ele e os filhos dele, né? Aí tava pouco, mas não sei se agora. Tá aumentando, né? Primeiro vai os pioneiros, depois Meu Deus, meu cachorro ficou na cabeça. O Joaquim entrou, como todo mundo sabe, o meu ambiente é muito longe. É, muito afastado. É muito passado. Então tem que, né? Estamos ouvindo lá? Oi, Daniel. Jennifer. Oi, Beira, tudo bem? Boa Sim, tarde. sim, dá para ouvir, dá para ouvir sim. Boa tarde, pessoal. Joaquim é a única pessoa que está em São Paulo. Caraca, estava aqui agora há pouco isso aqui. Eu conversei com você online. Eu vi as meninas da presencial. Escolhe o que você quiser. Beleza. Deixa eu deixar com vocês a lista de presença. Sempre mesmo de presença, Natália. Essa é a 70ª reunião. Essa aí é. Você que imprimiu essa lista? Ou ela que... Eu que imprimi. Ah, então ele já imprimiu já. Secretária aqui. Arrasa. Até a ata já está pronta dessa reunião. Não era para falar isso. É demais, hein? Só vocês aprovarem. Se a ata está pronta, ok, a gente já encerra a reunião por aqui, hein, Bia? Reunião pro forma. Jandira. Jandira é A muito. Jandira está online? Ah, não? Assina a forma via? Com 2 filhas. Assina a outra, Marlene. É duas? É duas. Posso me apresentar? Pode. Eu acho que a maioria no começo. Gente, boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou a Edna da Cátia. Estou substituindo o Emerson, que foi numa reunião em São Paulo. Não terminou. Espera aí que ninguém está visualizando você, quem está online. Espera aí. A Edna que está do meu lado. Agora sim.
Aí, agora, Boa tarde, agora, pessoal. Eu estou substituindo o Emerson, sou a Edna da CAT. Ele teve uma reunião em São Paulo, eu vim substituir. Já participei desse conselho outros anos atrás, então não é novidade, o pessoal deve me conhecer ainda. Nossa, fui desse conselho uns 10 anos. boa tarde, Rita. Tá ouvindo bem? O som sumiu. Quem avisou que ia participar online é a Ana Paula Ribeiro, E a... que é do Ah, terceiro. sei. Não vem para cá, então? Aconteceu? Deixa eu ver se a gente São vira. duas vezes. Rita, você tá ouvindo bem? Tô, Boa tarde. tô ouvindo, eu estava ajustando o som. Então, Tá bom? Tudo bem aí? a Jandira tá por aí também? Não. Tem jogo? Não, eu estou na Praia Grande. Ah, tá. Tá? Ela não mudou nada, né? Por favor. Esperando o pessoal para ver se chega mais alguém. Né? 2 minutos. Não, Essa é uma terceira via agora. Começa a cobrar, hein? Ela acabou imprimindo mais uma lista aqui. Quer uma terceira via? Só que azulzinho, em vez de Você já está pronto da reunião? Duas listas. Nossa, é eficientíssimo esse secretário. Eu nunca vi assim. Algo errado. Obrigado. Isso que é eficiência, né? Deixa eu marcar os nomes aqui para marcar a minha presença. Quem está aqui? Timóteo entrou. Boa tarde, Timóteo. Boa tarde, Timóteo. Timóteo, boa tarde, tá ouvindo bem? Boa tarde, estou ouvindo. Tudo bem com vocês? Graças a Deus, nós estamos bom. Hoje entrou bastante gente. Não foi nem conversar, né, Bia? Você terminar. Acabou as férias Acabou. Finalmente. Acabou as férias do nosso secretário? Fazendo Termina que acabou, agora chegou. Não resolver coisa, ele de férias. É, você viu isso? Teve tudo. Eu queria estar de férias. Não, não queria, mentira. Então, podemos começar, né? Boa tarde a todos. Nós estamos aqui para mais uma reunião. Espero que esteja todo mundo bem, pelo jeito, graças a Deus, estou vendo que todo mundo está bem, todo mundo com um sorriso bem, bem legal, que está tudo bem. Então, nós podemos dar continuação à reunião. Graças. Essa é a 70ª reunião ordinária do CMDR. Eu vou ler os itens da pauta. O primeiro item é a leitura e aprovação da ata da 79ª reunião ordinária, que foi em janeiro. O segundo item é a construção compartilhada do Cadastro Municipal de Produtores Rurais, que já foi abordado esse tópico na reunião passada, mas é interessante a gente retomar essa questão do cadastro municipal. O terceiro tópico é a atualização da composição das comissões temáticas do CMDR, que foram criadas em uma reunião logo após a reunião de posse, lá no Raul Cortez, que foi a 67ª reunião ocorrida em 21 de outubro. Nessa ocasião, nessa reunião, em outubro, foram criadas 3 comissões, lembra, Marlene? A Comissão de Análise de Documentos, a Comissão de Segurança Alimentar e Nutricional e a Comissão de Planejamento. O quarto item da nossa pauta é a licitação do cultivador motorizado e do picador triturador. Quinto item é o projeto Cozinha e Alimento. O sexto item é a reforma da ponte do Rio Aguapeú. O sétimo, também, que é recorrente, né? Esse tópico já aconteceu na reunião passada. O sétimo, os cursos de capacitação para 2023. E, finalmente, o oitavo, informes gerais. Vocês leram a ata da última reunião? Eu mandei Mandei no grupo semana passada.
A Marlene não eu. Sim. Eu estou com ela aqui. E aí, quem quiser ler agora, fica chegado para ler. E aí, pode retomar. O Daniel leu, né, Daniel? Tem algum reparo? Está tudo ok? Não, tudo ok. Não reparo. Timóteo leu? Eu li. Tá certo. Jennifer, Rita, Li. Sim, eu li, tá, Tudo certo. Eu correto. li. Correto. tudo bom. Aí nessa questão, chegou a ler, né? Muita coisa. Tá certo. Você que quer participar dessa reunião? Eu vi na surpresa. Joaquim leu, não leu, Joaquim? Vamos abordar os próximos. Bom, então está aprovada essa ata, tudo ok? Ok. Aprovada. Perfeito. Muito bom. Vamos então para o segundo tópico da nossa reunião, que é a construção. Eu fiz o propósito, coloquei termo compartilhado, né? É a construção compartilhada do Cadastro Municipal de Produtores Rurais. Eu não participei da última reunião, mas eu fiz a ata, então eu ouvi todos os comentários que foram feitos em janeiro a respeito do cadastro municipal. Esse cadastro municipal já está há algum tempo, né? Alguns anos que nós Vem estamos discutindo. Então, eu vi que comentaram muito a respeito de como espalhar, né? Como divulgar esse levantamento, como proceder para que as pessoas respondam, os produtores rurais possam responder esse levantamento. Mas ninguém questionou de onde está o levantamento, né? Nós temos um levantamento? Edna? Questionamento. Qual a finalidade desse cadastramento? São múltiplas as finalidades. Uma delas é a questão, por exemplo, de vários produtores que precisam recuperar a CAF, né, a antiga DAF, para poder participar de programas, né, o PAA, o PENAI. A CAF, não, isso daí não ter esse cadastro municipal não impede que eles tenham a CAF. Não, mas o contrário. Muitos estão querendo fazer esse cadastro, né, que é a CAF, e nós não sabemos. Então, indo de produtor em produtor, a gente vai saber quem está precisando, né? Porque tirar a CAF e aí nós substituindo a antiga. Sim. Tá? O que acontece? Esse cadastro também, quando ela quer perguntar a ele, é assim, o cadastro do produtor rural, ele é importante para a gente mesmo, para todos nós que somos produtores rurais, aqui também, aqui na Boa tarde. Assim, boa tarde, tudo bem, Jandir? E ele é importante porque se eu preciso de um telefone, por exemplo, da Valéria, que lá da Aldemina, ela tem um produto que que eu queira comprar o produto dela, eu queira comprar o produto da Jandira. Se você tem um cadastro aqui, a gente pode acionar o Bira, olha, Bira, eu precisava falar com aquele produtor tal. Você tem o nome dele? Você sabe aonde encontrá-lo? Porque mas se eu quero comprar um produto, eu vou procurar aqui, né? Aonde está o produtor, aquele produtor que tem aquele produto. Então, a vantagem para o produtor será essa. Isso. Que ele vai ter acesso a outros produtores. A outros produtores. A gente tem que ver sempre do lado do produtor. Porque ele vai ganhar. É mais uma burocracia ou uma coisa que vai ser? Isso. Entendeu? Por isso que eu fiquei... No final da reunião, nós vamos discutir a questão dos cursos de capacitação. Na hora de chamar, tendo o telefone atualizado, o endereço dos produtores, é mais fácil perguntar se tem interessado em fazer o curso ou não. Se tiver, nós mandamos a inscrição para a pessoa. Então, é isso que a gente tem que falar para os produtores, para se animarem a fazer, porque Exato. não vai ser obrigatório, não pode ser. Não. Né? Mas tem que falar quais as vantagens eles vão ter de ser cadastrados. Sim. Né? E o que acontece desse cadastro? A gente fala assim, mas o cadastro é uma coisa tão assim, sem importância. Não é sem importância, é de muita importância. Por quê? Na nossa cidade, eu estava comentando com ela agora, a gente não tem muitos produtores. A gente tem pouquíssimo. O pouquíssimo que tem, ele não tem muito incentivo. Entendeu? O incentivo dele é muito pouco.
Então, a gente tem que criar uma maneira, uma forma de incentivar eles. Olha, se você tem um cadastro, se a pessoa tem ali, por exemplo, eu tenho lá 34 pacotes de quiabo, e a Valéria precisa hoje de alguém precisa. Aí eu posso ligar para você, eu sei que a Valéria tem, eu estou atualizada. Isso a gente tem que atualizar sempre aqui, por exemplo, na reunião. Olha, a Valéria tem isso, a Jandira tem aquilo, a Marlene tem isso aqui. Então, o que que acontece? Nós vamos saber que nós aqui, produtores, sabemos o que ele tem. E isso, para ela escolher o produto dela, é muito mais fácil. Porque se eu não tenho, ela tem. Ela vende no meu lugar. E isso é um tipo de parceria que eu acho muito importante. E o produtor de Mongaguá, e o pouquinho que tem, ele não tem muito incentivo. Porque às vezes a pessoa está até lá produzindo, a mulher fala assim, eu tenho 50 quilos de mandioca. Mas, poxa, por que eu vou produzir mandioca? Por que eu vou vender? Porque o povo tem isso. O pequeno produtor tem isso. Ele tem que ter alguém que valorize o produto dele. Que fala assim, não, eu vou lá buscar porque aquele produto ela tem, eu vou vender o produto dela, dá valor àquilo que ele faz. Então, hoje, isso está ficando escasso. As pessoas já não querem mais. Por que eu vou vender banana? Todo mundo tem banana? Não, mas você tem que acreditar, fazer o produtor acreditar que tem uma banana diferenciada. Ele pode, você entendeu? Que aquele produto dele vai ser procurado por outras pessoas. Pode comercializar na feira cultural. Então, tudo isso vai fazer diferença. Esse cadastro vai fazer diferença, ele vai fazer diferença nesse sentido. Saber onde a pessoa está, o que ela tem, o que ela pode ajudar, o que ela pode agregar dentro da comunidade. Eu penso desse jeito. Uma polêmica que aconteceu na última reunião foi de quem vai fazer esse cadastro. É a diretoria do abastecimento? É o conselho? Tanto faz. Um pode fazer, o outro pode fazer. É mais interessante que o conselho faça. O conselho é um colegiado. E o colegiado, o que é? Metade dos representantes são da sociedade civil e metade do poder público. Então, é importante, o que eu acho mais importante desse cadastro, na realização do cadastro, é aglutinar as pessoas, é juntar as pessoas. Isso a gente consegue efetuando tanto na hora de elaborar um cadastro quanto na hora de fazer o cadastro. Bira, tem que ser uma entidade só. E o conselho tem muitas pessoas. Mas o conselho é uma entidade. Mas eu acho que o melhor seria do governo, de capa branca, seria você. Entendeu? O secretaria do. Você pode colocar em votação aqui. Né? Da agricultura, que seria responsável por isso. O conselho tem que fiscalizar, verificar se realmente o cara é produtor, papapá. Mas eles fazerem cadastro, eu acho mais difícil isso. Mas isso vocês precisam, vocês que têm que resolver. Tem que resolver. Entendeu? Mas eu acho assim que tem que ter um órgão responsável para captar, fazer esses cadastros direitinho, e o conselho fala, esse é produtor, esse não é, está me enganando. Faria o controle social do cadastro. Sim. É uma ideia também. Entendeu? Uma ideia precisa, porque o conselho serve mais para isso, controle. O controle social, né? Entendeu? Pode ser. Nossa, eu estou dando palpite demais. A gente pode... O Timóteo gostaria de falar, Timóteo? Alguma coisa? Tem alguma coisa que vocês querem falar, gente? Por favor, se manifestem, senão nós ficamos aqui só falando e vocês não falam nada. Se deixar, eu falo direto. Mas fala bem. Não, então, eu até estava, essa semana passada, tentando fazer o CAF, né? Porque agora o governo federal, ele está em transição a DAP para CAF, né? O governo anterior, ele apresentou um decreto lá, acabando com a DAF e criando a CAF, né? Que é o Cadastro da Agricultura Familiar. E o que vai valer para o futuro mesmo vai ser a CAF. Só que está em transição lá. Inclusive, houve acho que a semana passada, houve uma nota do MDA dizendo que ia ficar valendo as DAPs até eles organizarem lá o sistema para fazer a CAF, né? Então, por enquanto, as DAPs vão estar valendo. Isso. E uma das necessidades mais que a gente tem na área rural, de fato, é essa questão de DAPs, né? E aguardar essa CAF aí, porque eu acho que é importante para a gente conseguir recursos federais, né? Para conseguir esses recursos só tendo as DAPs. Eu penso que talvez fosse importante, depois daquela conversa da reunião anterior, eu amadureci um pouco a ideia
talvez fosse coisa da gente fazer uma ação do conselho, né, lá na área rural, não sei se uma reunião da próxima ou marcar uma data, porque aí a gente chamava a comunidade, explicava da importância de ter a DAP. Eu acho que a gente tem que avançar ali para a questão das regularizações fundiárias, entendeu? Porque precisa também de que as pessoas tenham os documentos das suas áreas lá, porque não adianta, às vezes até a DAP tem dificuldade de elaborar por conta que a pessoa não é arrendatária, não é proprietária, a área não tem documento, não tem o que comprova, entendeu? Então, eu acho que talvez uma ação nossa lá, o Biraci, marcar não sei, um fim de semana, talvez. Fica difícil também que o funcionário público vá nos fins de semana, né? Mas a gente tira uma data de fazer um tipo de um seminário, porque aí a gente já cadastrava esse pessoal que aparece e com a finalidade da gente buscar apoio do ITESP para regularizar a região, porque está havendo assim, muito desmatamento irregular, né? Muita gente entrando dentro da mata de uma maneira desordenada, que eu acho que o Conselho também tem que ter uma preocupação com isso, né? Daqui uns dias, que essa área rural aqui está virando um favelão, porque cada dia que passa, o que está segurando um pouco agora é a questão da ponte, né? Porque não está passando transporte, caminhão, essas coisas, mas está havendo uma investida muito, muito forte, né, da sociedade no geral, para dentro daquela região, né, de área rural, né? Sim, mano. A gente que tem propriedade lá vê a cada dia chegando mais gente de uma maneira desordenada, que eu acho que o Conselho Rural deveria dar uma brecada nisso, tentar congelar a área, porque assim, tentamos dialogar com o governo local, desde novembro que nós estamos tentando conversar. A comunidade lá pediu uma reunião, inclusive já foi parar até no Ministério Público, porque assim, a gente não tem diálogo, né? Outro dia o vice-prefeito foi lá numa reunião junto com o doutor Douglas, mas assim, não uma coisa organizada. Foi lá na cachaçaria conversar com a Noêmia e tal, mas uma coisa muito solta, que sem a participação da comunidade, né? Então, eu talvez dentro dessa questão de fazer o cadastro, talvez a gente fazer uma ação lá, né? Informativa até, né? Tentando orientar as pessoas a participar desse cadastro, né? Talvez fosse uma coisa mais importante. Achei legal essa ideia, Timóteo. Bem interessante. O Timóteo, interessante. O Timóteo citou a Noêmia e está acontecendo o seguinte: a Ana Paula Correia Ribeiro, ela é representante da Associação Água Branca como suplente da Maria Dalvina dos Santos. E aí a Ana Paula disse que não tinha certeza se ia poder participar da reunião hoje ou não. Aí eu entrei em contato com a Maura, que é a Maria Dalvina dos Santos. E ela está com problemas sérios de saúde e pediu para que desligassem ela do CMDR. Já conversei com o Bruno e conversei com a Ana Paula, né, que é da Associação Rural Água Branca. Timóteo também é, né, Timóteo? E aí eu sugeri, eu falei, puxa, uma pessoa que é bastante atuante é a Noêmia, né? A Noêmia faz parte da Associação Rural Água Branca. Seria uma ideia de convidar a Noêmia para entrar no lugar da Maria Dalvina dos Santos, não é? Então eu vou entrar em contato e ver se ela tem interesse. Perfeito. Eu concordo. Achei a ideia do Maravilha. O que vocês acharam da ideia do Timóteo? As outras pessoas que estão aí? Pessoal? Esse documento tem que ter a posse da terra, tudo registrado. Eu concordo, Marlene. Eu acho que a ideia dele é muito boa, porque alguns não têm conhecimento, na verdade, da necessidade, da data. Então, acho que é interessante a gente esclarecer alguns pontos e mostrar, principalmente,
para eles tanto a necessidade quanto o benefício, né, disso. E até com isso, acho que talvez auxiliaria também essa questão social que o Timóteo colocou, né, dessas invasões. Talvez a gente até abordar a questão ambiental mesmo, né? Precisa ter. Jennifer, vê se você consegue melhorar um pouquinho seu microfone. A gente entendeu muito pouco o que você disse. Isso da Cátia. Então, a minha internet está ruim, aí eu já coloquei sem a foto para ver se funciona melhor. Melhorou alguma coisa ou não? Ok, pode falar, gente. Não, eu falei que eu achei muito boa a ideia do Timóteo e eu acho que também é interessante para a gente até abordar essa questão social e ambiental dessas invasões aí, né? Orientar melhor para não ter essa depredação, né, do meio ambiente. Entendi, obrigada, gente. Agora deu para entender. Me diz mais uma coisa. Quem da prefeitura faz regularização de terra? Que departamento? Regularização de terra? Porque a maioria aqui é coceiro. A maioria é coceiro. Aqui a maioria é coceiro. Eu conheço, sei os área caras de todo urbana, mundo. a área urbana Mas na área rural não é. Quem atua? É o INCRA, né? Na área rural? Aí teria que chamar o Bruno lá que está aí. Já tem presidente do sindicato lá? Não, é assim. Há muito tempo que estava sem presidente no sindicato. Quando você não tem presidente do sindicato, nada se resolve. Tudo que você vai correr atrás, você bate na porta, eu já fui diversas vezes. Aí tem que começar pelo presidente. Tem sindicato de quê? E a associação eu conhecia. Bem aí, né? Você está falando. Não, e quem fez, o nosso sindicato lá onde funciona tudo isso, eu não sei, mas acho que para nós agora acho que é o do Pedro de Toledo. É um sindicato só que responde para você fazer a documentação. Não é qualquer um. Tem um sindicato. O ITR, essas coisas, é o ITR. O INCRA, que é a única pessoa que está aqui é o Bruno, que fica em Itanhaém, que é federal, né? O INCRA é federal. É ele que regulariza as terras, né? Só que precisa ter alguém do município para poder fazer essa estruturação, porque é muita posse que tem aqui. Mas o que acontece? Isso daí, gente, é um vespeiro. É um vespeiro, nós sabemos. É um vespeiro. E tem também, é um vespeiro. O presidente do seu sindicato a gente tem que ter a participação do sindicato, porque os documentos, eu tenho os documentos, mas eu comecei lá muitos anos atrás e tinha o presidente do sindicato e tem muita gente envolvida, você precisa de muita gente, e principalmente do sindicato rural. Se você não tiver, e agora tem não sei se o Timóteo deve estar atualizado isso, né, Timóteo? Eu sei que você sabe tudo. Fica caladinho aí, eu sei que você sabe. Não, então. Tem que escolher então, tem que ver quem pode convidar para resolver. Na verdade, quem tem a prerrogativa de administrar e cuidar das áreas do município é a prefeitura, né? É o departamento rural que tem que ter esse cuidado de dialogar com a área rural. O INCRA, ele funciona só como cadastro rural. Lá você vai fazer somente o cadastro do imóvel. O INCRA não faz regularização fundiária, o INCRA não faz projetos nenhum, assim, a não ser que seja um assentamento do INCRA, né? Agora, no nosso caso aqui, teria que ser uma ação do município junto com o ITESP. O ITESP, sim, tem prerrogativa de regularizar áreas. Entendeu? Então, Timóteo, mas assim, os detalhes que quando eu fiz, assim, eu tinha um documento, eu levei esse documento lá para o presidente do Sindicato Rural de Itanhaém, e esse presidente fez um documento para mim, isso há 22 anos atrás, e depois eu fui para um outro, paguei um outro lá, tem mesmo, para ele fazer a documentação, eu tenho o CAR, tenho a DAP, né, que agora mudou. Tudo isso foi através disso. A gente andou um passo a passo, né? Muita coisa. Só que as coisas vão mudando. Então, né? Eu não sei como é que está hoje. Antes de pensar nessa reunião, a gente vai pensar quem que vai fazer parte e quem que consegue resolver. Isso daí, eu acho que assim, queria ir
Departamento de Justiça da Prefeitura para ver se eles te dão um norte. Quem que é responsável por isso? Quem pode ajudar? Porque a gente fica chamando, e ITESP não faz isso. ITESP é mais assentado os quilombolas. Assentado os quilombolas caiçaras. Agora pertence à nossa secretaria, eles não fazem isso. Certo. Tá? Então, assim, tem que ver, dentro da justiça, quem poderia ajudar nesse tipo, é um vespeiro danado, mas quem poderia ajudar? Quem seria o sindicato, ou não é o sindicato, é a prefeitura, ou é o Estado, mas o Estado quem seria? A Secretaria da Justiça? Quem será que resolve isso? Então, é bom a gente perguntar primeiro, antes de convocar o pessoal para falar de coisas que a gente ainda não sabe. Eles não têm nem noção de quem vai fazer. Exatamente. É verdade. Primeiro a gente tem que descobrir quem que pode ajudar, quem que faz isso. Conversa no sindicato, conversa no departamento jurídico daqui da prefeitura, para dar um norte. Né? Tem que ver onde está, por exemplo, tem que ver quem é o presidente que está respondendo agora pela Baixada Santista. E agora eu acho que a última vez que eu fui procurar era um que estava lá em Cariri. Aí era ele que estava respondendo pela gente. Aí depois não estava mais. Aí, então, a primeira coisa que a gente tem que acionar é o sindicato rural, que ele vai fazer parte, ele vai correr atrás. Aqui não tem sindicato. Não tem. Tem, parece que não está. Tinha, não tem mais. Não tem mais? Não tem mais. Morreu o presidente de lá para cá, não conseguiram outro. Então, tem tudo isso que tem um grande problema. Realmente você tem uma ideia boa, mas antes de amadurecer ela, a gente tem um passo muito grande a ser dado. Tem que ver se consegue. Você é muito mais profundo, que você sabe disso, e Timóteo também sabe. Nós sabemos. Viu, Marlene? O sindicato rural, ele tem a prerrogativa de cuidar dos associados rurais, entendeu? Daqueles que já têm documentação, que têm inscrição, que têm documentação. No nosso caso aí, é de regularização fundiária. Ah, sim. E quem tem a prerrogativa de fazer a regularização fundiária do bairro é o Instituto de Terra do Estado de São Paulo. Não é. No nosso caso, não. Entendeu? É o Ministério da Justiça, a Secretaria da Justiça do Estado de São Paulo. Sim, mas o ITESP é um órgão dentro da Secretaria de Justiça. O ITESP foi transferido para a Secretaria da Agricultura. Ele não é mais a Secretaria da Justiça. Sim, então, mas é um órgão que tem a prerrogativa de fazer a regularização. Ele só faz de assentado, quilombola, caiçara, povos tradicionais. Eles não trabalham com população normal. Tá? Então, ele trabalha. Agora o ITESP... Os municípios... Por isso que eu estou te falando que não dá para o ITESP entrar nessa, que tem que ser alguém da Justiça. Tem que ser alguém do Ministério da Justiça. A gente tem que descobrir quem que é que faz isso agora. Essas mudanças de secretaria atrapalham a gente. Entendeu? É um tal de mandar órgão para cá, órgão para lá, vai para o meio ambiente, volta do meio ambiente, vai para a agricultura, vai para a justiça e volta para cá, vira uma bagunça que ninguém sabe mais nada. Entendeu? Nós acabamos de entrar no governo novo, então a gente não sabe quem está fazendo. O ITESP, eu te garanto que não está fazendo. Tá? As prefeituras, elas têm a competência de dialogar com os órgãos estaduais na área de regularização de terras. É isso que eu afirmo a vocês. Então, se está no mapa, se está na Secretaria de Justiça, mas o ITESP é um órgão que trabalha com regularização fundiária. Mas não mais desse povo. Agora, a gente precisava primeiro no Departamento de Justiça aqui, para eles dar uma noção para a gente de onde procurar. Quem realmente procurar? A gente fica assim, meio perdido, entendeu? Pode ser que eles mesmos resolvam? Não sei, mas pode ser que eles encaminhem para algum lugar. Agora, eu acho que o ITESP não mais, mas não custa a gente perguntar, né? Eu acho que a gente primeiro tem que saber quem que realmente é responsável por isso, para depois a gente fazer uma reunião. Senão a gente vai dar umas burradas. Timóteo, você que está aí na área rural, tem muita gente que não tem documento na terra lá? Oi? Aí, a maioria não tem documento, é isso? A Paula entrou? A maioria absoluta não tem escritura, né? São poucas as escrituras ali. É isso que dificulta muito a situação
do produtor rural de Mongaguá. O que acontece, gente? Quando eu vou lá, por exemplo, eu vou lá discutir um assunto, por exemplo, nós vamos discutir o assunto PENAI. Aí você vai lá, eu chego lá para brigar sozinha. Uma andorinha sozinha não faz verão. Fica difícil fazer verão. Então, por isso que está difícil, viu, gente? Cada vez que a gente olha, se põe dentro dessa situação, a gente vê que as coisas para vir para o produtor rural de Mongaguá é muito difícil. Porque aí você vai falar, você vai lá na frente do prefeito, eu vim brigar por isso. Peraí, ele vai falar assim, e aí, o que você tem lá de produção? O que você produz? E cadê seu documento? Então, você é um produtor, você tem que vender, vai vender para eles, para o PENAI, você vai brigar como? Tem documento? É complicado. Aí, quando você dá de frente da briga, você vai brigar sozinha, sentada lá diante dele? É complicado, né? Paula Ribeiro entrou na reunião. Boa tarde, Paula. Então, tudo isso que a gente discute por aqui, a gente tem que ver aonde buscar uma solução. É o que você está falando. Realmente precisa isso que você está falando, precisa muito dessa ação. Precisa que isso aconteça, porque se tiver 4, 5, 6, por exemplo, com a DAP, aí é outra história. Você vai brigar por causa de PENAI, aí você tem como brigar, ir lá discutir, né? Pedir que ouçam o grito de um produtor. Mas enquanto sozinha, fica muito difícil. Então, essa ação que a gente está discutindo aí, é bom mesmo que a gente veja, a gente consegue alguma coisa, que igual ela falou, a gente não tem que procurar primeiro, lá, o pessoal lá na prefeitura, ver se a gente vai fazer isso. Não sei se a gente vai ter êxito, né? Porque vocês sabem tanto quanto eu. As coisas aqui é um pouco complicada. Mas, enfim, quando está todo mundo com o mesmo intuito, aí as coisas podem mudar de lugar, porque 4, 5, 6, 7 pessoas perturbando lá, né? Então as coisas mudam, mas para isso tem que ter interesse. Eles passam lá, mas eles podem indicar quem faz, entendeu? Caminho ser seguido, exatamente, né? Isso que a gente precisa, o caminho das pedras. A gente precisa disso. Só para avisar a Rita, levantou a mão, tá? Pode falar, Rita, por favor. Só uma pergunta, o Bira tá aí, sabe responder. Quantas DAPs foram emitidas o ano passado? Tem DAPs aí no município. Lembra que o Emerson... Foram emitidas em torno de 10 DAPs, por volta disso, Rita. Mas tem as antigas, não? Mas tem várias DAPs antigas que não foram atualizadas. A cada 2 anos tem que ter atualização. Então, tem produtores que já tinham a DAP, mas não teve atualização delas. Então, elas não estão ativas. Mas lembra que elas foram prorrogadas por um certo período. Sim, 6 meses, né? Porque a própria CAT me ligou esses dias para fazer a atualização dos meus dados. Eu recebi 2 telefonemas. Um do Emerson primeiro e depois da Secretaria de Agricultura, da CAT. Inclusive, acho que eles vêm dia 28 ou dia 1º, agora que eles remarcaram, eles vão lá no meu sítio. Rita, o importante é que a sua propriedade está em Itanhaém, né? Então, a CAF, a DAP tem que sair por... Aí eles identificam... Exatamente. O meu sítio, ele pertence a Itanhaém. Entre a primeira e a segunda ponte, as propriedades são de Itanhaém. É Itanhaém. É Itanhaém. Tanto que nós estamos pensando em pegar o selo municipal por Itanhaém. A gente vai desistir de Mongaguá. A gente já está pensando, a gente já está na cooperativa para pegar os selos, mas a gente vai por Itanhaém. Que absurdo é esse? Pedaço de Itanhaém que invade Mongaguá, né? Quem mais tem? Todo mundo que está entre a primeira e a segunda ponte, né? Não, minha chácara também tem que... Acho que produtor ali tem poucos. Acho que produtor ali naquele pedaço não tem. A Jussara de Mongaguá. Não, aquele senhorzinho, rapaz, que tem no sítio lá, da setor fazendo o São Humberto? Não. São Humberto tem dado, né? Tem dado. São Humberto tem dado. São Humberto tem dado. Tem. Tem dado. Então, uma briga feia. Eu vou retomar esse assunto aí dos documentos na questão de cursos, né? Eu deixo entrar na questão de cursos que a gente pretende desenvolver aqui nesse ano. Nós vamos voltar nessa questão que o Timóteo levantou dos documentos, que é uma questão muito importante. Só para dar continuidade à questão do cadastro municipal, é o seguinte, vai cair a conexão de vocês, e aí vocês têm que entrar pelo mesmo link, né, Thiago? A cada 40 minutos cai. Já derruba para abrir logo? Não vou pegar, eu estou colocando para que eles entrem na gaiola para comer e saem. E os pombos não conseguem entrar. É verdade.
Desculpa aí, pessoal. Volte, hein, Timóteo? Não vai desaparecer. Não, Olha lá, hein? Pode ser pretexto para cair fora da reunião. A cara da Jandira. Eu fico pensando assim, eu ando por lá, mas eu não vejo o pessoal plantando, além da Rita que eu passo pela Escola Melo, que tinha um senhor que plantava chuchu ali, acabou falecendo, né? Mas outras pessoas que têm agricultura, ou Planta chuchu na frente do Wolf, Wolf. né? Então, o senhor viu lá. Na Wolf está como verdade, suplente, sim. na verdade, Está como suplente, sabe de quem? Drinha, essa copinha para pegar água? De você? Eu sabia que você ia participar, por isso que a gente colocou como... Vou oferecer o substituto? Eu vou roubar um copinho d'água. o negócio é complicado demais. Tem suco de uva, você quer? Ó. Não, quero água. Né? Água. Depois eu quero. Tem água gelada lá, equipamento novo aqui, né? Ai, que chique. Da Casa dos Conselhos. Chegou essa semana. Então, gente, antes de fazer reunião, é importante. Eu não envolvo política no conselho. Podemos falar. Quem criava isso? Comenta de política partidária. Agora, eu posso falar mal do prefeito? Não, está sendo gravado. Está sendo gravado. Voltou aí na praia para mim? Nossa, a área rural está tão Nossa, a área rural que eu já fiz tanto trabalho lá, fazer tanta coisa. Que pena que está Nossa, como tá ruim. Por isso que eu falei, né? Sim, eu fui lá pegar o carro, ele conversou comigo, ele, o prefeito, e o Mário. Assim, dele foi mas nossa, está muito abandonado. De forma diplomática também. Eu acho que aquele lugar é um trabalho tão grande. Dá mais valor à área rural. Agora. Está crescendo, porque a gente fez trabalho de excelência. Projetava Mongaguá. Sim. A gente tem que ser inteligente, entendeu? O cara vê que aquilo lá é importante, porque a gente tem tanta coisa lá. Né? Depois que isso daí acabou, tem a associação prática, todo mundo. Ela estava na vergonha, a vergonha. Eu queria ir lá visitar, não tem nem como entrar. Agora para de falar mal do O Daniel ouvindo, a Jennifer, a Rita. Eu estou aqui. Perfeito. Obrigada, Marlene. Perfeito, Rita. Então, é o seguinte, como eu já disse anteriormente, que nós já pleiteamos fazer um mapeamento, um cadastro anterior, em 21 foi feito um cadastro, só que ele não chegou a ser levado à frente, né? Lembra? Você não estava, Jandira, mas a Marlene estava. Não estava. Ele foi feito no Google Forms. E aí, para a gente não começar do zero, tem coisas interessantes, mas tem que acrescentar outras questões aqui. Então, é perguntado o quê? O nome completo da pessoa, o e-mail do produtor, o endereço, o telefone, celular, né? É perguntado se a propriedade é utilizada para moradia, sim ou não. Isso é interessante. Qual o tamanho da propriedade? Qual a principal demanda da zona rural? Se é estrada, segurança, saúde, apoio institucional ou outros. Quais capacitação que você gostaria de ter acesso na zona rural? Outra pergunta é, produz alguma coisa? Tem algum cultivo? Tem produção comercial? Sim ou não? Em caso positivo, produz o quê? Alface, rúcula, cenoura, tomate, couve, camisa de pinha, mandioca, chuchu, banana ou uma outra opção de pessoa plantio. Qual o intuito da sua produção? Consumo próprio, comercialização, consumo próprio com venda de excedente. Qual a participação da sua produção na renda familiar? No fundo, isso aqui está embutido a questão da DAF, da CAF, né? Se você é um agricultor familiar ou não. Você tem mais 50%. Você se enquadra, né? Você se enquadra como agricultor familiar, mais 50%, menos 50%. Você utiliza adubo, está muito vago. Na seguinte está. Você utiliza adubo qual? Adubo solúvel, NPK ou adubo orgânico? Eu me lembro que eu
foi algo que eu acrescentei que tem que se colocar, né? A questão da adubação. A outra pergunta é: você tem interesse em participar da feira do produtor rural ou da barraca do produtor local nas feiras livres do município, que é um projeto que a gente tem, né? Sim ou não? Você tem interesse em participar de programas do governo, como Penais, Cesta Verde ou outra compra institucional? Sim ou não? Você tem interesse em participar da associação da Zona Rural, que seria a Associação Rural Água Branca? Tem interesse em disponibilizar sua propriedade para integrar um roteiro de turismo rural? Essas são as perguntas que foram feitas nesse levantamento. Mas eu acho importante a gente aprimorar esse levantamento de forma compartilhada entre nós, e uma vez que esteja de acordo com o que a gente queira, aí sim começar a obter as respostas. Mas eu gostei da colocação da Edna. Cabe ao nosso conselho fazer o controle social desse levantamento. Eu acho que é o mais lógico do conselho é você fazer controle. Sim. Não você se cadastrar as pessoas. Faz sentido. Entendeu? Então, um órgão responsável por cadastrar e o outro para controlar. Certo. Alguém tem mais algo a colocar sobre o cadastro, sobre o levantamento dos produtores? Jennifer, Daniel, Rita. Paula caiu? Timóteo caiu? Timóteo não está, né? Não vai ficar. Próximo item da pauta. Atualização da composição das comissões temáticas, das 3 que foram criadas. Eu só vou ler quem que entrou nas comissões, quem estava presente na reunião de outubro, né? De outubro. Então, foi criada a comissão de análise de documentos. Quem está participando é o Joaquim, o Timóteo e você, Marlene. Uhum. A comissão de segurança alimentar e nutricional, eu e você, Marlene. E a comissão de planejamento, a Jandira, o Rodrigo Roque e eu. Foi combinado que nós manteríamos uma comissão de segurança alimentar e nutricional até que a prefeitura retomasse o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, que é importante. Enquanto isso não ocorresse, nós teríamos uma comissão só sobre isso. Mas não foi retomado ainda. Mas não teve um evento sobre segurança alimentar? Mês passado? Teve o CR Santos, você está falando. Sim, mês passado teve um encontro do CR Santos aqui em Mongaguá, não foi? Há 2 meses. Teve um encontro aqui. E teve um último encontro lá em... regional. Então vamos lá. Quem está presente aqui na reunião, presencialmente, gostaria de participar de uma dessas comissões? Valendo. Discutir assim. Essas 3 comissões, que é a análise de documentos, comissão de segurança alimentar e nutricional e planejamento. Então, a Valéria está entrando na comissão de segurança alimentar e nutricional. A Rita gostaria de participar? A Natália gostaria de participar de alguma comissão? Não, porque é questão de tempo mesmo. Não tem como. A gente está viajando muito, muito mesmo. E eu não estou quase nem parando aí no município, né? Então, tá difícil. A gente só vai mesmo para cuidar da terra, fazer o que tem que fazer, colher um mel e de imediato a gente já viaja. Então, eu não estou em condições Tudo bem, Rita. de assumir mais nada. Certo. Ana Paula? Acho que a Jennifer quer falar? Jennifer? Sim, Birassi, né? Obviamente me coloca aí na segurança alimentar e nutricional, por favor. Tá ótimo, é importantíssimo.
Nós temos um tópico na ata sobre isso. A gente tem Então, quantas nutricionista. pessoas? Não, a recomendada a partir de 3, né? 3, 5, 6. Só que aí tem pouca gente, então tem que ter só 2 em cada, né? Tá. Ana Paula, gostaria de entrar em alguma comissão, Ana Paula? Não. Não? Paula figura. Tá certo. Vamos entrar então para o quarto item da pauta. O quarto item da pauta é a licitação do cultivador motorizado do picador triturador. Antes, picador triturador é uma máquina que tritura galhos para fazer compostagem, né? E nós já temos até uma área lá na área rural, no fundo da área rural, da regional rural, que está destinada a isso. E quem vai ficar responsável pela compostagem? Uma coisa é você arranjar material, outra coisa é você ficar revolvendo o composto. Tem funcionários lá, por isso nós Tem escolhemos funcionário lá? Eles estão cortando a estrada lá. Tem um trator que chegou, né? Também, tá lá, uma carreta que chegou. Então, aí eles levariam nesse trator, todo esse material que eles cortam na beira da estrada, para trituração e decompostagem. E porta de cidade também, ou não? Também, pode Mas ser. a porta de cidade já tem que conversar com a está prefeitura, né? E o caminhão também não vai para o Pelão. Está indo para a propriedade do pai da Pâmela, né? pai da Pâmela. É o Paulo. E ali na estrada está fazendo. Isso. Então, e o cultivador motorizado é uma demanda antiga nossa. Vocês lembram que nós foram feitas 3 cotações de máquinas, lembra? Na terceira cotação teve uma licitação e foi aprovada a carreta, foi aprovada o cultivador motorizado, que chama de Tobata, né? Só que houve um problema do setor de planejamento que não atualizou os dados para a plataforma Mais Brasil. E isso não teve repasse dos recursos. E aí, quem ia entregar a Tobata entrou em contato com Brasília e viu que não tinha sido feito repasse e não entregou a Tobata. Não entregou para o veterinário. Não vai entregar. Não vai. Não vai perder. Não, mas aí que está. Aí, como nós perdemos por esses recursos aí, nós tentamos no ano passado, em setembro do ano passado, foi entregue mutações, 3 cotações para aplicador, triturador e 3 cotações para o cultivador motorizado, com implementos, né? E aí esses documentos foram entregues em setembro. Eu conversei essa semana com o Edson, do Departamento de Compras, e com o Diógenes, que é do Departamento de Licitação, e falaram que não passou por eles. De novo, fica defasado os valores. Imagina, se a cotação foi feita em agosto, em setembro, já estão passando 5, 6 meses. E aí, se abrir licitação agora, vai dar deserto, tudo de novo. Então, isso não pode acontecer. Né? O que a gente está plantando hoje é por daqui a um tempo. Né? E a emenda veio do partido do prefeito, né? Veio do deputado Marcos Pereira, essa emenda, da compra desses 2 equipamentos. Tá. Esse dinheiro ainda existe? Está para ele? Eu vou verificar com eu vou verificar se eu tenho planejamento. Porque não chegou, não. Então, levanta isso aí. Oi? O que aconteceu? Por que não foi? Então é isso aí, ó. Aí tem que fazer um ofício, mandar para lá perguntando. Esse recurso não chegou na cidade. Nós estamos pleiteando. Quer dizer, o recurso pela emenda estava destinado à cidade, mas você tem que ter todos os trâmites de licitação, concluir a licitação para ter a compra, né? Então, tem que tentar tudo para então não funcionar. E é uma pena, porque o nosso equipamento de cultivador motorizado é muito antigo. Ele tem o quê? Quase 25 anos. Nossa Senhora, não sei como está funcionando. E ele é bom para propriedades pequenas, né? Porque ele é bem pequenininho. Né? Então, é adequado para a agricultura O familiar. que tem que fazer? Tem que ver se vem mais alguma emenda, alguma coisa. Não, tem que ver. Eu acho que dá a tempo ainda essa emenda. Então ver. No último caso, atualizar. Porque os fornecedores estão entrando em contato comigo. Né? E aí, não teve a licitação? Quando vai ter? Dá uma olhada, né, Bia? Bom,
O próximo item da pauta é outro também projeto que está engavetado, está parado, que é o projeto Cozinha e Alimento, que é um projeto importante de segurança alimentar e nutricional, Valéria. E aí, esse projeto é o seguinte, ele foi assinado em 17 de dezembro de 21 e tem duração de 2 anos. Então, ele vai expirar em 17 de dezembro desse ano. A Vanusa está entrando em contato com os municípios aqui do estado de São Paulo, né, da Baixada Santista do estado de São Paulo, avisando que quem ainda não fez a licitação tem que fazer logo. Em Mongaguá ainda não saiu essa licitação, são muitos itens, são 50, está por dentro? São 50 itens. E o recurso é um recurso que não é tão grande assim, R$60 mil. Itens grandes são poucos, é um forno, batedeira, coifa, são poucos itens grandes, são itens pequenininhos. E quem estava como gestor desse projeto, o gestor responsável era o diretor, o Eduardo Minuti, mas ele foi exonerado o ano passado, e não foi recolocado, um gestor no lugar. Ia ser instalado onde? Foi postulado de instalar no CIF, né? A Jennifer sabe bem. Já foi chamado de padaria artesanal. Jennifer? Oi, tô aqui. Então, a Helena está perguntando onde serão instalados esses equipamentos, né, da cozinha e alimento. Na verdade, a gente estava verificando duas opções de locais. Um seria na onde eu fico, que é o CIF, Centro de Integração da Família, que é na Vila Atlântica, mas a gente precisaria ou de construir um segundo galpão ou de uma ampliação do galpão existente, ou na cozinha da antiga central de alimentos. O problema da cozinha é que tem que ser reformada, não é, Jennifer? Mas lá também precisa construir um galpão. É mais fácil reformar uma cozinha do que... Lá tem galpão. Ela falou que tem que construir novo. Isso sim. Então é mais fácil reformar do que construir, né? O problema é que existe uma defasagem de valores, né? A prefeitura gastaria muito para reformar ou construir, e o equipamento não é tão caro assim. Não é tão caro assim, talvez não tenha interesse. Esse é um problema que talvez esteja acontecendo. A prefeitura não quer investir. Bem ou mal, a Vanusa está entrando em contato com o gabinete para ter certeza se a prefeitura vai levar avante ou não esse projeto que o CNB. Correto. Se não tiver um instalar, não vai receber. Não. E pronto. Próximo. Quer falar alguma coisa sobre a questão do CNB? Não. O próximo. Quando é que a gente vai escolher o curso lá que você botou no grupo? Daqui a pouco. Já vai chegar. Daqui a pouco. Bom, vamos falar agora de um tema que o Timóteo gosta bastante e está tratando bem, né, Timóteo? Que é a reforma na ponte do Rio do APU. Nossa, isso daí... Eu estive lá hoje, está complicado mesmo. O que deu na reunião? Eu encontrei hoje com a Sheila Ogawa, que é conselheira do Contur, Conselho de Turismo Municipal. Ela é esposa do Rodrigo Ogawa, lá do Pesqueiro Tona Boa. E ela falou para mim que os moradores, os produtores rurais, perderam muito nessa temporada, em janeiro. Tem pesca e praga e perdeu. Muitos visitantes deixaram de entrar na área rural, lá na estrada da fazenda, porque ficaram sabendo que a ponte estava interditada e acabaram nem vindo para cá. Então, foi um prejuízo muito grande. E ela falou que o pessoal compara Itanhaém com Mongaguá. Fala, Itanhaém está tudo certinho lá na área rural e aqui não está. E muitos estão saindo daqui e indo para lá. Segundo o que eu fiquei sabendo, a ponte está assim. Tiveram lá, eles fizeram o projeto, né? E encaminhou o projeto para o governo do estado. Então, eles estão esperando sair a verba, né, para poder arrumar a ponte. É isso que eu sei que a prefeitura está esperando. É essa a informação mais, né, que eu tenho, que é verdadeira. Eles fizeram o projeto e levaram, e o prefeito levou para o governo do estado e está aguardando
a verba. Então, só me resta aguardar. E como disse o E rezar. Timóteo na última E rezar. reunião, é verdade, está havendo apenas 2 transportes de manhã e 2 transportes à tarde. Então, é muito pouco, né, para servir a população lá da microbacia Água Branca. A Rita quer falar? É isso? De novo? Não, né? É, Rita, levantou a mão. Por favor, Pode Rita. falar, Rita. Fala, Rita. Deixa eu desligar o microfone. Agora nós não temos mais só o problema da ponte. A obra parou. Por que que a obra está parada? A obra de asfalto, até o número 1.600, está paralisada. Eles jogaram pedra, você viu lá, tem um lugar que só passa um carro por vez. Eu vi, jogaram. Próximo da ponte, jogaram pedras grandes lá. É Só passa verdade, é verdade. Faz Não, uma não, semana antes, que- antes. Onde está sendo feito o asfalto, eles jogaram pedras, como se fosse asfaltar, e paralisaram a obra. Tem um lugar que só passa um carro por vez. Sim. A obra está parada. Não sei por que parou, não tinha verba para fazer a obra. O que eu fiquei sabendo é que a empresa não recebeu, o recurso da Caixa Econômica não foi para a empresa, parece que eles vão trocar de empresa. É complicado, né? Está paralisado a obra. Coisa de governo, gente. Tenha A paciência, elevação vai da sair. cidade. Mas... Governo, Da governo. cidade. Eu já falei na reunião passada e vou tornar a falar nessa, tá? A gente é aqueles que, mesmo a gente, é o que a Cátia falou para mim, a secretária de Agricultura. Tudo bem, seu terreno está em Itanhaém, mas quem tem maior acesso ali, conselhos, agricultura, queira ou não me chamar para participar de eventos, é a prefeitura de Mongaguá. Então, teu produto continua com o Mongaguá, tá? Mas, realmente, eu e o Paulo, a gente somos esses que já estamos assim, com 100 mudas, já falei da outra vez, de cacau para implantar no sítio, mas a gente não vai fazer isso. A gente vai levar tudo embora. Nosso sítio está à venda. Se tiver alguém aí do conselho interessado em comprar, vai com a Bela e tudo, porque a gente vai começar em outro estado, em outra situação, porque a gente não aguenta mais. Né? Então, a gente mesmo, nós já estamos arregando daqui. Não dá, não dá. A paciência termina porque não tem carro que aguente, não tem amortecedor. Então, cada vez mais difícil, tá? E como eu ali, eu sei de uma meia dúzia ali de antigos que estão ali antes do que eu e já estão falando a mesma coisa. Então, fica complicado, né? É ruim mesmo. Trabalhar assim. É um depoimento forte esse da Ô, Rita, ela tá fazendo as mesmas reclamações que eu fiz uma vida inteira. Aqui é muito complicado. É o que eu estou falando, né? Aqui é o lugar. Você sabe disso. Aqui é o lugar mais complicado que tem quando você fala a palavra agricultura. A agricultura parece um risco enorme na frente da prefeitura. Vamos falar da prefeitura, que é o nosso governo. Parece que ele é um bicho assim que ele não pode nascer de jeito nenhum, vai ter que morrer antes de nascer. Você entendeu? Porque se ele dá um passo, não, mas esse passo aqui, isso aqui não é, isso aqui não pode. É tanto que esses dias ele comentou sobre a reunião do Rafael aí, do Rafael que teve aí na Estrada da Fazenda, né? Tá. Teve a reunião e tudo, eu vejo que vou falar isso, apesar que o negócio é bem desconexo, que você, de verdade, vai procurar produtor, você não acha. Porque o produtor já não quer mais, ele não quer produzir mais nada, porque vai produzir para quê? Quando tem muito incentivo, não tem incentivo. Quando ele tentou, porque tem muita gente que eu conheço a história de muita gente que vem bem antigo. Ele tentou produzir e quando ele encontrou na frente dele foi um tipo de muita dificuldade. Porque, igual você fala, hoje nós estamos com a estrada boa. Eu e a Valéria usamos a mesma estrada do dia. Mas tem época que não dá para sair. E quando a gente corre atrás, é muito sacrifício passar a máquina na estrada. Aí, o que acontece? Acaba que a Estrada da Fazenda não tem nem... Eu vejo eles fazer propaganda da área rural de Mongaguá. Eu falo assim, senhor, ajuda eles a entender o que é a área rural, porque eu acho que eles não entendem o que é isso, não. Eles não entendem. Eles só colocam lá no Facebook, no Instagram, muito lindo. Mas a área rural, ela tem que ter produção, ela tem que produzir alguma coisa. Não adianta você colocar aí, embelezar aquilo que não é. Nós temos um lugar top, Mongaguá é top no turismo rural, tem muitas coisas, nós temos que ter, tem um potencial enorme. Mas, assim, a gente sabe que o governo, nosso governo, vou falar agora mesmo, eu abri minha boca e falar o que eu penso, que eu acho que é verdade. Ele não está nem aí, ele não quer saber. Se você, a não ser que você tenha dinheiro, vá lá e faça a estrada você mesmo, vá lá e faça tudo você mesmo e cresça sozinha. Porque se você depender dele, é perigoso de ter uma rasteira, estou te falando. Então, isso é uma coisa... Porque... Isso não é mentira. É assim, Marlene.
Você vai numa festa, como a gente foi, festa do Figo, 200 mil pessoas passaram pela festa do Figo. Nós vendemos ali em torno de 150 a 160 quilos de mel, produzidos de Itanhaém, Peruíbe e Mongaguá, nosso, tá? Foi vendido. Agora a gente já retirou estoque para uma próxima feira da uva. Você vai lá, existe dentro da festa o galpão para os agricultores. Dali saía um trenzinho levando as pessoas para conhecer a área rural. Saía lá de hora em hora, de 2 em 2 horas, eles iam conhecer a produção. O que se produz ali, o que é que tem ali? Isso foi em Valinhos, entendeu? Então, você vê que ali você tem mais respaldo. Você vai, por exemplo, Carmo do Rio Clarão, onde eu fui, o prefeito falou, está esperando o quê para vir para cá? Tanto é que eu estou indo lá agora no final do mês novamente. Então, você vai procurando as pessoas que vão te abrindo mais portas, entendeu? Esse é o X. Você pode me abrir muitas portas, mas a questão também aí você vai pondo que você tem que ver como que você faz, né? Porque eu, para vender mel hoje, eu tenho que ter certificações, e essas certificações eu não vou ter aqui. Eu já sei que não vou ter. Não adiantou nada construir casa do mel, porque eu não vou ter. Então, eu tenho que dar meus pulos e procurar outros lugares. É simples assim, né? E eu acho uma pena, eu torno a falar isso, porque eu acredito que a CAT que vai vir, eles vão vir mesmo por causa da questão do cacau. É uma região rica, não só para se plantar verdura, mas para se plantar cacau, que é muito sustentável, tá? E dá muito dinheiro. Eu estou aqui agora, ó, enquanto falando com vocês, eu estou tirando a casca do cacau para poder fazer a amêndoa do cacau caramelizado. Eu estou com 5 quilos de cacau para fazer isso, entendeu? Então, assim, para que eu vou pôr maquinário? É que eu penso, por que eu vou comprar, pegar a minha DAP, por exemplo, colocar um maquinário? Eu não sei nem se eu vou ficar ali ou não, entendeu? Porque é muito ruim você fazer esse acesso de entrada e saída. Então é isso. Eu acho que tem que se valorizar todo mundo ali. Infelizmente, o que eu tenho que te dizer é a mesma coisa. A gente até tenta fazer alguma coisa, mas aqui é muito difícil, você sabe disso. E todo mundo que está aqui na mesa, que conhece a nossa situação, sabe como é difícil você dar um passo à frente aqui. Como é difícil, você tem que brigar para você acontecer. Não é eles virem, ó, vou ter que aqui. É porque eu acho que o povo, acho que os olhos deles pensam assim, a gente não precisa de agricultor aqui. Mal sabe, uma cidade que tem agricultura é uma cidade que ela tem um suporte. Porque quando falta alguma coisa lá fora, que está escasso, você tem dentro da tua cidade, seus produtores. Aconteceu isso na pandemia. Na pandemia, tudo que tinha na minha estufa, tudo que tinha, o povo buscava e ia embora. E outra coisa, no tempo do caminhoneiro, foi tudo embora. Só que é isso. Mas Mongaguá é uma cidade de areia, não tem produção. Gente, não é verdade isso aí. Se você plantar, nós temos banana, se você plantar na terra, você colhe. E estufa, tudo. Se a gente não tem aqui em Mongaguá, é incentivo. Nenhum. Isso eu falo agora e sempre falei e falo para qualquer um que vai sentar lá na cadeira do governo. Assim, nunca tivemos incentivo. E isso é muito ruim. E a gente não vai acontecer. Nós estamos aqui numa reunião do conselho, a gente discute o assunto aqui, leva, tenta lá, mas o Biraci vai bater na porta. Agora, fazer eles ouvir é difícil, porque aqui não tem nenhum. Tem alguém aqui interessante é interessante na área política? Não tem ninguém aqui que vai gerar muita coisa. Então, o negócio é mais complicado. Eu sei o dever do conselho, o dever do conselho é fazer ofício, é bater na porta, é pedir ajuda. Mas até então, eles quererem nos ajudar e querer participar do nosso trabalho, a gente vai ter uma longa caminhada, mas é como te disse, a água mole em pedra dura, tanto faz está de fura. Vamos nessa caminhar aí, né? Alguém mais quer comentar a respeito? Timóteo? Está sem áudio. Timóteo está sem áudio. Eu estava na expectativa, né, de que tinha algum parecer do conselho, né, porque a comunidade vem tentando desde novembro uma reunião, protocolamos o abaixo-assinado lá na Câmara Municipal também, não houve retorno. Eu fiz umas conversas paralelas com o vereador que até ajudou na questão daqueles 2 ônibus que está rodando lá, os 2 horários na parte da manhã e na parte da tarde, né? Ele ajudou no diálogo com o dono da empresa, que depois sobrou para a prefeitura. Mas do poder público mesmo não está havendo vontade política de
nem de dialogar com a comunidade, né? Nem de conversar. Tá tendo. A verdade é essa. Exatamente. Então, assim, é aguardar, né? Eu vou dar uma consultada para ver se de fato aonde está protocolado esse projeto aí de está dizendo que conversou com o governo do estado. Só que a ponte teve problema em novembro, né? Então fica muito vago para dizer que está no governo do estado e tal. Tem que estar encaminhado em algum órgão e tem que estar tendo andamento, né? Sim. Então eu tentar pesquisar para ver onde está, ver como é que está isso, está parado, para a gente se movimentar, porque também a gente tem como correr, fazer articulação fora da prefeitura também. Eles pensam que a comunidade é isolada, só porque está isolada não tem criatividade, mas a gente tem para onde correr também, entendeu? Então é buscar nossos aliados e buscar ter informações de ver como está isso aí. Se não tiver, né, passa por cima, a gente atropela. A gente tem correria também, entendeu? Vamos conversar com o governo federal, que eu tenho certeza que se chegar lá no Ministério de Infraestrutura um projeto para construir a ponte, os caras não vai pensar duas vezes, porque isso é prioridade, né? Sim. Então, vamos aguardar. E eu vou fazer umas pesquisas aí para ver qual os encaminhamentos que a gente toma. Ok, obrigado, Simone. Ok, Simone. Eu queria colocar mais uma coisa. Eu não sei se é algo meu, mas eu penso assim, nós temos na região, por exemplo, Márcio França, tá? Ele é um ministro, ele é de São Vicente. O escritório dele está ali, é só você chegar lá, eu mesma vou tentar acesso, porque eu já tenho. É uma pessoa muito... Está sempre nas ruas de São Vicente, não é difícil de conversar. A gente tem inúmeros deputados que, na hora de se elegerem, ficaram aí circulando pela cidade. Onde estão esses deputados agora? Eu mesma, eu digo isso, eu me aposentei porque eu precisei de um deputado que eu nem conhecia, e eu mandei um recado para ele, e a assessoria dele prontamente atendeu e fez a secretária da entrada no meu processo de aposentadoria. E sempre que eu recorro a esses deputados, sempre tem assessoria que responde. Então, acho que a gente que é da área rural tem que começar a fazer um barulho, não só com a prefeitura, mas quem está acima da prefeitura. Quem vai mandar verba? Exatamente, é o que eu falo. Eu tenho uma amiga que era de frequentar a casa do atual presidente. Infelizmente, ela infartou, exatamente logo que deu o problema da ponte. Senão eu era uma das pessoas que já teria acesso lá e já estaria lá, entendeu? Para buscar esse recurso lá em cima, porque aqui embaixo eu não sei até quando essa ponte vai ficar, essa estrada vai ficar dessa maneira. Eu acho que tem deputados, tem representações que não preciso de ninguém para falar por mim. Eu posso ir lá e falar. E a Estrada da Fazenda, os moradores, os mais atuantes, têm que ir lá e têm que começar a encher o saco na rede social desses caras, que é quando eles abrem a cabeça e começam a fazer alguma coisa. É minha opinião. Eu acho que a gente tem que procurar, sim, outros deputados, independente de política, porque, para mim, continuo falando, político está aí para me servir. Político é meu empregado, é empregado de todos vocês. Nós fazemos o salário deles com os nossos impostos. Então, eles estão aí para nos servir. Nenhum tipo de político está aí para passar por cima de mim ou de qualquer um de vocês. Então, eu não me meto em briga política, não gosto, por isso eu vou atrás de quem eu tiver que ir, entendeu? Porque eu acho que todo mundo se movimentando vai conseguir alguma coisa. Porque uma coisa que eu vejo aí é o seguinte, depois que a obra está pronta, aí foi 200 vereadores que conseguiram. Até então, ninguém apareceu, tá? É esse o problema. Ser financiador de obra pronta é fácil, até eu. E aparecer bonita na foto também com qualquer político, gente, pode me chamar que eu vou. Eu faço até a maquiagem para ficar bonita lá na foto com eles, tá? O que eu quero é que me atendam, é só isso que eu quero colocar em relação a essa ponte e a essa estrada que já deu, acho que para todo mundo que mora ali. Provavelmente ela não vai cair, mas... Ela desmorona. Ela não trabalha aquilo. É ruim porque ela não está 100%, então O problema os caminhões passam nela. Não, mas do jeito que ela está ficando, eu estou dizendo assim, se de repente ela não conseguir mais passar carro, só gente, só pedestre. Tem que fazer uma ponte alternativa ao lado, né? Aí quanto tempo Mesmo para vai levar? reformar ou construir a nova ponte, vai ter que ter uma ponte alternativa do lado. Nossa, uma coisa assim. Então, sobre essa ponte, né, esse mesmo do motivo do Atlético ir, o acesso é por lá, né, que acabou de ver no material de construção, né, e daí agora ele
comentou, né, numa reunião que a gente teve lá na comunidade, né, e ele comentou com a gente, né, isso. E agora, né, a gente está usando um carro que é caminhonete, né, que é do projeto lá da indenização, né. E aí, né, foi falado assim na reunião porque o carro não era para essa finalidade, né, de carregar material de construção, e agora está sendo por conta que não passa o caminhão, e ele está começando, iniciando lá a É o comunidade Paulinho, dele, né? é o Paulinho. E ele está iniciando lá, né, e ele estava, né, indo, né, e agora ele está, porque ele já tem a dificuldade de atravessar o rio com os materiais, né, e agora ele está tendo essa dificuldade também, né, e acredito que muitos, né, que O moram acesso à aldeia Barigui do Paulino é pela estrada rural. pela estrada rural. Então, agora Então, também vê se vocês concordam com isso. Faz um ofício aqui do conselho para mandar para a prefeitura, falando exatamente nessa ponte. Eu sei que nós vamos ouvir, mas vamos fazer nossa parte, nossa obrigação é fazer um ofício solicitando do prefeito o que, que ele tem para mandar para a gente. Por gentileza. Vocês concordam, gente? Uma situação, não. Sim, Mas concordo. esse projeto, Você, perfeito, Timóteo, tá? concorda? Então, faça um ofício para nós. Tá. Tá? E por mais urgente que você puder. A gente chama que eu venho assinar e a gente vai mandar para lá. Questão, nós só vamos ter uma resposta se a gente perguntar. O conselho não pode ficar aqui só falando, ouvindo, e não ter uma resposta no papel. O papel é que funciona. Boca fala muita coisa, mas na hora Se da eles ação, foram até a cachaçaria falar com a Noemi, mostrar para algumas pessoas, eu acho que devia estar lá reunidas, né? Por que eles não podem dar para a gente uma mas resposta? de verdade, gente, A resposta oficial, né? tudo que a gente precisa ver é um documento. O conselho está aqui para isso. O conselho é para auxiliar e cobrar algumas coisas da prefeitura. Então, isso aí é um dever nosso. Faça um ofício, faça essa pergunta e vamos ver o que o prefeito manda falar para a gente. Porque para a gente saber o que falar, a gente vai correr atrás, né? Também, é verdade, não é isso, por gentileza. Eu já perguntaria mais uma coisa. E se a ponte cai, moço? Meio, prefeito, se a ponte derrapada e a gente não puder passar com o carro, como é que fica? O negócio é Porque ela mais... está fazendo assim, ela está fazendo assim. Mas você sabe o que eu vou falar para vocês agora? Agora eu vou falar uma coisa bem doída, mas todo mundo vai escutar. Sabe o que acontece? O dia que o vice-prefeito convidou todo mundo vai lá, o vice-prefeito está lá, todo mundo bate palma para o vice-prefeito. Gente, a hora que eu chegar, tem que levar ela na ponte. Fala, meu amigo, se você morasse aqui, se você passasse todo dia, você passava nessa ponte? Fala para mim. Concordo. É como se diz, o vice-prefeito não manda, como diz o próprio prefeito, o vice-prefeito não manda nada. Mas ele foi lá, ele foi visitar o povo lá e o povo foi lá. Então, mesmo o povo que reclama todo dia, é o povo que tem que cobrar quando o vice-prefeito chega lá. Porque o povo tem que parar de bater palma para político. Porque quando o político chega, ai, que lindo que ele chegou. Pô, você faz muita cobrança, faça lá, ó, na lata do prefeito, na lata faça igual aquele índio que estava na reunião da casa da Rita, eu esqueci o nome dele. Ele falou assim, a verdade, ele não falou nem eu aplaudi ele de pé, porque ali eu fui falar a verdade. É isso que o povo tem que fazer. Enquanto o povo ficar só, mas é isso, mas aquilo, mas na hora dele tomar a decisão, quando o prefeito chega, o prefeito está lá, o prefeito se torna lindo, a mesma coisa, os problemas estão lá, ele vai falar, você vai ouvir, mas é ação. O povo fala demais, cobra demais, mas não faz a parte dele. Quando o vice-prefeito chegou lá, exatamente. Vamos lá na ponte, Rafa. Vamos lá na ponte, vamos passar na ponte. Mas ele passou pela ponte para ir na Noemi. Então, mas aí tem que cobrar, nada. Gente, esse negócio fica é tudo muito lindo. Quando você posta uma foto bem maquiada lá na rede social, tudo muito lindo aqui, ó. Agora, você enfeitado. Mas aí os problemas da ponte estão lá, a ponte está caindo, todo mundo está reclamando, todo mundo está no problema e ninguém faz nada. Então, bata na porta, gente. Porque o povo vai reclamar para todo mundo aí. Mas na hora da ação é outra história. Não funciona do jeito que tem que ser. Porque você tem que cobrar e esperar. Ó. Você fez? Você vai fazer? Que dia? Aí você se torna uma pessoa chata, insuportável. O que ele vai fazer? Ele ou vai mandar você se ferrar, ou vai resolver o problema da população. Enquanto a população tiver aquela mania ruim de chegar o vereador fulano, o Beltrano, e ele dá um cafezinho. Aí o vereador contou uma história para ele, vai embora depois de 3 meses. Aí, quando tiver na época dele, olha, eu trouxe aqui um presente para você. Aí atrás o presente, vou votar em você. Aí a vida vai continuar assim, as pessoas cobrando e nada acontecendo. Concorda comigo, Rita? Concordo plenamente. Dói, mas é isso. Apoiada.
Maravilha. Vamos para o próximo tópico. Só Vai cair de falar, novo? vai cair de novo já. Falta 40 minutos. Já passou 40 minutos já. Vai cair agora? Quantos Falta menos de um minuto. Vai cair, gente. Menos de um minuto. Espero que essa seja a última retomada. O que tem aí ainda? Eu curto, né? Vamos esperar, vai cair, as pessoas vão voltar. Vai ser poder o tópico voltar? sobre o discurso de Os capacitação. cursos de Volta capacitação. pra água, então. Ah, Volta pra água. vai. Volta pra água. Vai pra água, porque caiu o link. Beba água, que ele vai cair. A gente tem uma plaquinha para cortar. Ô, Beatriz. Pega. Ô, gente, eu deixei cair, né? Tem alguma coisa? Vai cair? Vai cair, só entra no mesmo link. Lá é pior do que o prefeito? E cá estão de volta. Gente, eu vou falar. Eu estou com um dilema, que é a escola. Eu vou nas 3 escolas do governo do estado aqui, e não tem. Aqui não tem. Orgânico? Tá Eu quero. Aí, eu estou indo na escola para uma vaga do meu filho, escola do governo do estado. Eu vou lá na escola, 15 dias, não consegui uma vaga, comprei uma vaga à noite para um menino de 14 anos. Não, pô, meu filho de 14 anos. Então. Aí, sabe o que eu não posso, porque não tem vaga, não tem espaço. Aí, para provar dar 8 anos, até hoje não foi feito. Nós pagamos a escola do filho do deputado, do filho do governador, do filho de todo mundo. E não tem dignidade, não tem oportunidade de ter uma saúde, uma escola que presta muita gente. Mas isso é culpa de quem? Não vou culpar ele. Porque se o povo fosse assim, não prestou, tchau. Não prestou, tchau. Não prestou, tchau. Queria ver se não funcionava. Ele foi lá, tinha que levar lá na conta para passar lá. Foi isso que o caminhão e passei. Marlene também quer. Vamos lá. Eu vou trazer a. Sabe aquele suco Marabá lá? Aí, minha filha, assim, vem. Vai ter escravidão. Nossa, é bom. Verdade? Eu Você vai ter que assinar a data, tá? Eu adorava um bumbo. Que é essa? Escravidão. Não. Bom, agora nós vamos. Não vou apoiar. Para esse toque dados. Voltaram? Voltaram. Daniel, eu acho que já está assim, cavalo. Ok. Tô aguardando o suco aqui, ó. Olha, eu vira assim, ó. Vira assim. Importa também? Ai, não acredito. Para. Sabe o quê? Ameixa. Você viu? Você isso, né? Não vai mais diferença. Não vai ser diferente. Presencialmente. Vamos ter que ser atrativos, né? Exato, o pessoal tem que vir. É bem melhor estar no cara a cara. Eu também prefiro cara a cara. Eu também acho que é melhor. Olho no olho, né? Não tem que ficar dos dois O bom soltar. do online é que se a pessoa não pode vir presencialmente, ela Sim, participa em qualquer lugar. É importante. Mas a presencial faz falta. Mas o pessoal lá da terrinha Gosto do lá olho não no dá olho. para exigir nada, né? O ônibus sai às 9h. Volta para os itens da pauta. Tá acabando, é só esse. Esse em formas gerais. Cadê o Timóteo? Não, só tá o Daniel e o Joaquim aqui. Só você sair. Joaquim tá aí? Será que ele vai Ele tá com a câmera desativada. Quando eles Joaquim. estavam falando da documentação, estava louco para falar do curso, mas ia atropelar a pauta, né? Não pode. Joaquim, não é o Rodrigo. O Rodrigo Tem uma O Joaquim não logo tá aqui. Só se ele ver essa torta aqui, o suco de uva, já vem. Não, é o Rodrigo, o rapaz da. Estou aqui participando da reunião, sim, senhor, tá? E o gestor? E a pasta, né? Nós vamos saber sobre isso. O Timóteo não vai voltar. Dá continuidade, eles vão voltando. Vão voltando. Estou trabalhando, mas estou participando da reunião, fica tranquilo. O Rodrigo, ele está trabalhando muito. Ele deu Não quer suco de uva, não quer torta, nada. É só um polinho. Isso é interessante para ele. Rodrigo, pescador artesanal,
Primeiro daqueles que nossa, eu não lembro. Sei ele, falei, ó, vai ter um pouco de oportunidade aí. Mas ele falou que estava muito soberbado de trabalho e que não dá certeza muito. É? Bom, volta. O pessoal vai voltar. Vai falando. O pessoal vai voltando. Não voltou, Guilherme. Não voltou devagar. O Timóteo levantou a questão aqui. Agora quem sumiu foi o Daniel. O Daniel voltou. Voltou. Não, eu fui ver porque a Paula estava aqui no parque, a diretora de turismo, né? E aí eu ia ver com ela se ela tinha informação também a respeito dessa coisa dessa questão da ponte, tudo, porque tem tudo a ver com essa parte turística também, município, mas ela já passou só aqui e acabou já indo, mas eu vou perguntar para ela. Faz favor, Daniel, para a gente questionar, e até bom esse ofício, se quando fizer, é mais fácil já ir direto aí, né, Miraci? Vou colar com ela também, porque já uma a mais pode pressionar lá, né? Porque o turismo rural, né? Que está tanto fazendo propaganda total dele. essa parte turística também. E sem ponte é impossível, né? Esse turismo rural está sendo tão falado, então eu acho que é melhor. Acho que tem alguma coisa a ver, viu, Daniel? Dá uma força aí. Então, é mais uma turismo. Sobre os cursos de capacitação, eu queria fazer uma introdução que eu fiz, acho que até no grupo do WhatsApp, né? Lembra, Jandira, quando você se apresentou? Sim. Em outubro? A Jandira até entrou em ato. Eu coloquei aqui assim: a senhora Jandira disse que é moradora da área rural e ponderou que os produtores rurais precisam de cursos de capacitação. Então, nós temos cursos de capacitação que serão realizados aqui em Mongaguá, tanto por parte do Senar, que o Sebrae está junto, né? O Sebrae está junto com o Senar, quanto por parte da CAT, não é, Edna? Se tiver público suficiente na CAT, a gente tem que ter pelo menos 20 pessoas. Nossa, no mínimo, bastante, hein? Por isso que eu sempre falo. Caso não tenha, a gente faz junto com o Itanhaém. Isso é o jeito. E são cursos de um dia, porque eu acho que não dá para tirar produtor do trabalho por mais de um dia. Tem que ser curso rápido. Né? Então, eu fui procurado semana passada pelo Eduardo Sotero, que é da Sebrae de Santos. Ele me avisou, a mim, a diretora da Agricultura de Itanhaém, Thaís Murado, e a Juanita, que é a diretora da Agricultura de Peruíbe, existe a possibilidade de 9 cursos aqui na Baixada, são cursos remanescentes, no total de uma gama de 60 cursos, dividido em 5 famílias. E aí, daria para fazer 9 cursos aqui na nossa região. E pediu até ontem, até dia 14. Aí eu coloquei até no grupo do WhatsApp. Só que não teve manifestação nenhuma. Aí eu tive que escolher por vocês, né, pelos produtores. Mas o que não vai escolher Itanhaém não escolhe, Peruíbe não escolhe, ou como é que vocês vão fazer? Sim, pode ter uma sobreposição. Pode ter sobreposição, sim. Isso aconteceu naquele curso que você fez ano passado, lembra? Sobre comercialização na área rural, no turismo rural, que você fez lá em Peruíbe. O curso aconteceu em Itanhaém e aconteceu em Mongaguá também. Então, foi escolhido 2 cursos. E um curso que tem a ver com o que o Timóteo estava falando, que é a questão de exigências legais para formalização e comercialização. A gente aprender essas siglas, né? Muita gente quer tirar a CAF, a antiga DARB, mas não tem a documentação do imóvel, por exemplo. Muita gente quer participar de um programa institucional de compras, como o PA, PNA, e tem até a DAP. E não tem nota fiscal. E não tem nota fiscal, aí não consegue participar. Então, essa questão é muito importante para nós aqui, né? Para todo o Estado, né? É importante a questão da formalização. Muitos produtores não têm formalização nenhuma. Um dia basta. Basta um dia. E aí foi escolhido isso. Então, é um curso sobre exigências legais de formalização e comercialização. Objetivo geral: orientar produtores rurais sobre as exigências legais para sua formalização da sua propriedade e do seu produto, agregando valor na comercialização. Então, esse foi um curso. Mínimo de pessoas 12, máximo 20. E aí, conversando com eu vi no grupo, né, nós temos um grupo nosso, a Bonita escolheu isso para Peruíbe também. É uma demanda que tem em Peruíbe e tem em Mongaguá. E o segundo curso... não, perdão. O
que a Ronita pediu foi o segundo curso que a gente escolheu, que é monitoria na propriedade de turismo rural. Esse foi o curso que a Ronita escolheu. Fazer um curso para monitores rurais, para turismo rural. Isso é legal, porque a nossa maior demanda aqui da área rural nossa é o turismo. Então, o objetivo geral é monitorar a visita de turistas na propriedade de turismo e meio rural, de acordo com as técnicas. Mínimo de pessoas, é um mínimo menor, mínimo 8, máximo 20. Então, ele vai dar uma resposta, né, o Eduardo Sotero, de quando vai ser. Mas tem que ser tem que terminar o curso 19 de maio, último dia. Então, vai ter que ser março, abril. Março, tardar, comecinho de maio. Conseguir o pessoal, escolher o local para fazer. Isso, já vão pensando no local, que vai ser uma pergunta que ele vai fazer para mim. Qual o local que vocês preferem? Escolher um local. Posso fazer uma brincadeira embaixo da ponte? É humor negro, hein? Olha aí. Não sei se vocês estão sabendo, mas agora a nossa... Isso vale para a Edna também. Só fala agora, né? A gravação na íntegra está indo para o YouTube. Não é, Tiago? Não é verdade? Então, tudo que você falou na reunião, eu tenho aqui acesso. Se vocês quiserem, eu disponho uma Seria na sua propriedade? É bacana, né? Interessante. Você foi lá depois? Do lado da piscina? Eu fui lá sim. Depois fez o galpão? Teve um circuito café rural lá na sua propriedade. Depois do galpão, não. Fez um galpão. Eu não vou sugerir meu sítio, porque a estrada não condiz assim para levar o pessoal. Minha estrada está arrumada. A gente gosta padrão. Deu arrumada nela. Já está até boa, né? O problema grave que a gente tem, eu até comentei ontem, né? De conseguir nota fiscal de indígena para indígena comercializar no PA, PENAI. A gente conseguia antigamente, não está conseguindo mais. E a Thaís Muraro comentou que uma dificuldade, também uma necessidade dos pescadores artesanais. Também teria nota fiscal do produtor. Então, isso é uma coisa que tem que ser conversada entre você. Tem a nota fiscal, porque você vendeu no Cesta Verde, senão você não conseguiria vender. Mas poucos agricultores têm. Então, é legal você que tem participado do curso, chamar... Vou nos dois. Eu acho que seria interessante chamar alguém que está emitindo a DAP, a CAP, ou o Luiz Gustavo, lá de Peruíbe, ou o Claudinei Jorge de Santos, para participar, para poder, né, dizer das exigências para tirar a CAF. Né? Existe uma série de exigências complementares. É semelhante a CAF. Estou fazendo semelhante. O problema é o sistema não está funcionando. Não, problema. Não está vendo, não? Está CAF. Está risada, não é? Está risada, não. Está tudo errado. O Brasil inteiro que o sistema não está funcionando. Então, a gente não pode fazer nada novo. A gente não pode fazer DARF nova, porque não existe mais, e nem a CAF. Então, tem gente precisando de DARF, não tem como fazer. Está desse jeito. O que mudou da DAP para a CAF? O que tem de diferente? Tem alguma coisa? Nada? É um pouquinho diferente. Agora, você não pode, por exemplo, da mesma família, ter 2, 3 DAPs como era antigamente. É uma CAF só, para familiar. Foi a maior mudança que eu vi. E os valores? Tá? Continua. 20 mil só para cada um. Continua. Então, assim, eu acho que nesse ponto eles querem regular mais. Eles estão cruzando com o imposto de renda, eles estão cruzando com um monte de dados, com o INSS, com tudo, viu? Mas então, quando você põe na CAF, você leva um tempo para eles cruzarem as suas respostas para depois te dar permissão para dar a CAF. Então, está mais difícil. Está mais difícil. Conseguir a CAF. Então, o que eu faço? Eu pego toda a documentação, coloco no sistema, e quando o sistema aprova, que eu chamo o agricultor, o pescador, e vem para pegar. Não é imediato. Você emitiu alguma CAF? Já. Então, você toparia participar desse curso? Eu trago um tambor, venho aqui. Eu trago Claudinei Jorge também. Não, porque aí vocês trazem as demandas que estão acontecendo, né, na região. A demanda principal é essa, a CAF não está funcionando. Não, você sabe, Mas tirando isso, digamos que ela comece a funcionar. Está tranquilo. Assim, as documentações são as mesmas, tá? A única coisa é assim, é um pouquinho mais demorada, porque o sistema que vai analisar o que você colocou lá,
E depois só que ele vai emitir a permissão para a gente fazer a documentação, entendeu? Então, tá assim, a data antes saia no dia, na hora. A carta já não sai. Eles vão cruzar e estão cruzando mesmo, cruza com tudo. E validade também de 2 anos. Vai a mesma coisa. Vai mudar. Tem uma carteirinha, né? A minha Quando sai para liberar, já sai a documentação para o banco e sai uma carteirinha. Certo. A minha vai vencer o ano. O Emerson falou para mim que acho que ainda tem, acho que tem um ano ainda para poder ter lavado. E a última vez que eu. Sorte sua, para pegar essa loucura. Não, realmente, eu espero que eles se resolvam logo. Porque tá uma loucura. Agora, por exemplo, se você quiser fazer a carta, você pode, mesmo com a data ainda valendo. Né? Pode. Não tem problema nenhum. Esperar o sistema começar Ela, não, sim. Depois que o sistema voltar ao normal, vamos esperar. As pessoas podem fazer. O que acontece? Assim, no momento que você faz a carta, a sua data já não existe mais. É imediato. Depois, quando voltar ao sistema, eu vou fazer. Quando o sistema estiver funcionando perfeitamente, aí você passa a carta, aí vai ficar mais tranquilo. Mas é assim, eu acho que vai ser mais regulado. Então, não vai ter muita malandragem, não. Mas isso está certo. Tinha muita fraude. Também acho. Tinha muita fraude. Muita DAF que não era para dar DAF do lugar. Agora está cruzando tudo. Não tem como fugir. Entendeu? Então, eu acho assim, está mais segura. Tá? Mas, por enquanto, nós estamos com esse problema do sistema que não está aguentando, não está suportando. Depois eu vou fazer o meu. Tá? E os cursos da Cátia? Podem vir para cá? Como é que é? É o seguinte, os cursos dependem do que os produtores estão precisando. Eu não acho certo eu falar, olha, eu tenho curso disso. Você quer? Não. Eu acho que tem que ver a demanda contrária. Você vai me falar o que você está precisando e eu vou correr atrás para ver se eu acho alguém para dar esse curso. Que nem aquele dia que nós fomos lá na Thaís. A Thaís falou, quero um de regularização, de nota fiscal para pescador. A gente tem que passar isso. Né? Um curso que eu queria dar aqui para os pescadores seria... Que é o Guilherme Gonçalves, né? É o Guilherme que vem. Né? Tem bastante... Se der alguma coisa errada com o Senado, a gente chama ele. Tá, pode chamar ele. Se o Senado não conseguir trazer o curso, a gente chama o Guilherme. O Guilherme daqui mesmo, a mãe dele está morando aqui. Você falou, né? A mãe dele está morando aqui, então mais tranquilo ainda. Tá? Agora, preciso ver a demanda de vocês. Eu queria dar esse curso de processamento de pescado para as mulheres dos pescadores. Fazer linguiça de pescado, né? Do pescado é uma coisa que você pode fazer com peixe que não tem tanto comercialização e um aproveitamento. Você tem que ver se eles querem. Querem, porque eu já conversei com o Rodrigo. Mas quem Roque, tem pesqueiro também pode entrar nessa, né? Não, pode entrar também. Quem tem pesqueiro também. Eu chamei o Rodrigo Roque nessa reunião. Também, entendeu? Um curso que o Senar não está oferecendo para vocês, eu vi, foi maravilhoso lá no Guarujá, é orgânico. Só que o curso de orgânico são 9 meses de curso. Esse pessoal... Sim, 9 meses de curso. Interessados em fazer orgânico, produção orgânica. Mas o cara ensina tudo. Você sai de lá fazendo na hora na sua terra. Só que são 9 meses, um dia, ou 2 dias por mês. Eu vi esse curso falar isso. Olha, excelente. Você tem que ter tá? Mas em compensação, por exemplo, a Catinha do Guarujá não é orgânica. Ela fez o curso, ela já saiu de lá, já fazendo a produção dela. O curso é prático mesmo, é para você aprender, leva tempo, porque tem muita preparação e muita coisa que ele ensina. Né? E tem que ter comprometimento. Foi no Guarujá. Não, mas você sabe de onde vem o instrutor? O instrutor é de Botucatu. O que veio para nós foi o Jaime, de Botucatu. Tá? Mas aí depende do Senar, né? Depende do Senar. O Senar que vai mandar o instrutor. Um instrutor também, não sei se você está dando um curso sobre isso, é o lá de Bofete, né? Da Tati. Não lembro o nome dele. Sueli, né? Assim, né? Não conhece? Então, mas o problema é o curso nosso da CAT não dá para dar uma cursão comprida assim. E hoje em dia, gente, curso de 3, 4 dias, nenhum produtor está querendo. Não está dando. Nem almoço, né? Nem recurso para almoço. Nem recurso para almoço a gente está tendo, porque está difícil. Né? A CAT está um problema sério. Eu espero que até o meio do ano a coisa melhore com o governador novo, quem sabe, abre alguma cabeça de alguém ali para melhorar esse negócio. Mas, assim, eu acho que, para a CAT, vocês têm que decidir o que vocês querem e eu vou correr atrás.
Entendeu? Eu acho que tem que partir de vocês o que vocês querem. Não é estar oferecendo curso. Eu quero saber o que vocês estão precisando. Entendeu? O que vocês precisam? Aí a gente vai correr atrás do curso. Sim. E pensem sempre em curso de um dia, porque ninguém mais está tendo disponibilidade para ficar 2, 3, 4 dias no curso. Não dá. Tá? O pessoal precisa ganhar dinheiro. Nós estamos numa época muito difícil. Quer dizer, fazer um condensado, assim, fazer uma coisa resumida, né? Bem aproveitado. Bem aproveitado. Se precisar, faz no outro mês mais um dia. Entendeu? Porque a pessoa vai sair da sua produção para ficar só no curso, é difícil. Não é todo mundo que pode. Não, tem gente que não consegue largar a produção. É difícil. Então, eu acho assim. O interesse tem. Eu estava no curso, o rapaz saiu de São Vicente, foi lá para Itanhaém, e a gente fez o curso. Era 2 dias, né? 2 dias não está bom o tamanho. Você tem uma demanda específica de curso que você está gostaria de fazer? Pensa conversarem. Você conversa com o pessoal lá da Agobra. Vocês gostariam que fizesse. Por exemplo, agora tem a rastreabilidade aí bombando, né? Todo mundo que vai vender hortifruti vai precisar do negócio de rastreabilidade. É um curso de um dia. É o Gilberto que dá. O Gilberto que dá. Tá? De rastreabilidade é uma boa. Esse daí... É aquela etiquetinha? Isso. Vai ter que ter. Todo mundo? Todo mundo. Então, isso é bom. Vai ter um número mínimo, né? Porque se tiver poucos produtores aqui, nós precisamos uma van. Pode ser. Esse aí, onde é que ele foi feito? E vou também nesses dois para fazer. Então, o Eduardo Sotelo me procurou ano passado, pedindo cursos para 2023, 2024, 2025. O curso está vendo grupo, vocês lembram? Gente, esses de orgânico vamos sair cursos também agora maravilhoso, mas tem que ter vontade de fazer, porque é mão na massa. O Jaime fazia, era mão na massa mesmo. Era curso prático. Do Nuggets? Não, produção orgânica. Produção orgânica. Porque aqui, gente, eu acho que uma grande pegada é ser orgânico. Por causa do meio ambiente, entendeu? É sempre uma coisa a mais. Né? É difícil, não é fácil, não. Esse é o problema. Tá? Não é todo mundo que se adapta. Quer virar orgânico. Tá? Mas é um caminho para uma tendência do mercado. Tem bastante feira hoje em dia. Sim. Você comercializa bem isso tudo. Antes tem o quê? Umas 4 feiras, né? Do Paulo Marcos. Esse do peixe vai ter agora de terror? Vamos fazer uma Não, a gente pode fazer, sim. É só ver quantas pessoas vão ter, a gente faz sim. Agora precisa de uma cozinha. Para ter uma cozinha ou algum lugar. Por exemplo, será que no pesqueiro lá da Dona Cleide dá para fazer? Tem que ter um pesqueiro melhor, né? O da Paula. Poderia ser. Uma ideia boa. Quantos dias foi o curso? Um dia, bem. Eu estou fazendo por um dia. Olha, um dia. É um dia. Para ninguém ficar faltando depois. Você vai saber tudo que tem que saber num dia. Vamos lá, Tiago? Vamos lá para ver tudo? Tipo assim, se na comunidade indígena, né? Se uma conversa assim, a gente quiser fazer um curso, o pessoal tiver bastante gente interessada, a gente pode usar para a comunidade? Lógico que pode, via FUNAI, tá? Dentro da comunidade, via FUNAI. Conversa com alguém na FUNAI. Quando tinha a Sandra, era tão mais fácil para mim. Né? Ai, que saudade que eu tenho dela. Eu quase falo todo dia. Então, aí você conversa com alguém, eles conversam com a gente vai... Agora o que é? A Mariane, não é? Acho que é a Mariane. Mariane? Não sei se é a Mariane. Mas que curso seria legal lá, por exemplo? Eu sei que eles estavam tendo curso de panificação. Já fez, né? Já, mas a gente fizeram na cidade. Né? Mas pode ser não só de alimento, pode ser de artesanato também. Eu oferecia, há muito tempo atrás, para o pessoal do Bananal, um curso de peças de barro, né? Fazer panela, essas coisas. Aí eles vieram com um papo de eles não podem mexer com argila, que não sei das quantas. Eu fiquei na minha. Né? Agora, se vocês vieram um papo desse para mim. Ou eles não queriam o curso, ou sei lá. Você sabe algo assim? A Valéria sabe, você sabe algo sobre isso? Índio não fala, não.
Dificilmente ele fala não para a gente. Ele arranja uma desculpa, mas não fala não. Entendeu? Os Guarani, eles têm jeito diferente, É, né? eles não falam não para a gente. Os tupis já falam, mas... E nós somos mais cabeçados. Opinião. Mas os Guarani não falam não para a gente. É esquisito, Faltou o né? Sérgio aqui na reunião, na última Né? etapa. Então, aí, esse de panela, eu vou chamar uma moça de Apuiaí, tá? Eu acho que é uma cultura ancestral de vocês que foi perdida. Tá? É uma coisa que vocês faziam antes, que foi perdida. Tá? Aí é válido, entendeu? Uma moça ótima, ela vai... Porque os tupis mesmo, lá em Itaoca é mais artesanato. Só Mas isso. eles fazem mais o arco, essas coisas, né? Que a Alfa tem. Agora vou trabalhar com sanga também. Eu sei que vocês já tiveram curso de chama cestaria. Muito tempo atrás teve curso de cestaria. Mas vocês podem pensar no curso de cestaria, que é uma coisa que vocês já fazem, podem aprimorar. Esse de cerâmica é uma coisa prática, bonita, dá para fazer artesanato, dá para fazer utensílio doméstico, né? Prato, copo, panela. Não cortando você. Aquele de cestaria que ela está falando, tem um rapaz que vendia cesta, não vendia, foi embora para feira. Gente, mas como o povo vai atrás daquele rapaz da cesta? Eu sei quem é. A gente sabe que a cesta de paia de boqueiro? Menina, na feira todo mundo procurou esse rapaz. Aí minha cesta lá, por que comprou minha cesta que eu comprei dele? Como aquilo veio? Ele não voltou mais pra feira? Não voltou mais, mas eu vou falar. Eles faziam lá na feira e o povo procurar. E depois que você inverniza elas, nossa, que coisa linda. E o povo ia atrás deles. Se eles botavam que tivesse fixo, sabe lá na feira, hoje ele estava vendendo muito. E hoje não tem só feira para vender. Internet, minha amiga. As mulheres vão de longe buscar aquela cesta lá. Querendo aquela cesta, que é tudo igual que a minha. Não, essa aqui é minha. É verdade. Pode continuar, Ellen. Então, você pode fazer vários cursos, não precisa ser só de agroindústria, não. Pode ser todo curso de artesanato. Tá? Você pensa na sua comunidade. Você trabalha bastante. Então, quando é que vai ficar decidido esses cursos? Ele vai me dar uma resposta, né? Aí, logo que der a resposta, eu ponho no grupo. Agora, o curso de pescado, se tiver gente, a gente passa. Tá? Esse do peixe. Do turismo pode ser na sua propriedade, né? Pode. Recepção de tudo. Esse de processamento de peixe. Aí poderia ser na propriedade da Ana Paula. Se ela concordar, né? Tem a Jussara lá, que eu preciso falar com ela, ver se ela topa também. É um pouco mais perto, né? Ela tem a cozinha lá no restaurante. Esse dia só. Pode ser também. E é isso que vai fazer a diferença. Quando tiver alguma coisa, a gente puxar as pessoas para o seu lado. Porque, assim, às vezes a pessoa tem, são pessoas que vivem o mundo delas. Mas você puxa ela um pouquinho para cá e ela gosta. É porque ela gosta de muita coisa. É porque ela está aqui dentro, digo com você. Integração. Isso isso é muito importante. Eu acho isso bem legal. Gente, eu estou indo embora. Não, só uma coisa. Só dois informes. O informe do Microbacias 3, você pode falar só... Gente, o negócio é que eu não sei de nada, porque não abriu. Só sei que vai ter o Microbacias 3. É a continuação do 2, quer dizer... É sempre focado em associações, não indivíduos. Você quer São os dois primeiros fora. Tá? Vai ser focado em associações, mas o que vai ser? Vai trabalhar com indígena? Vai continuar trabalhando com indígena, mas também com a população, não vai ser agricultor. Tá? Mas eu não sei Ele vai ter que retomar as associações separadas. Eu já falei isso para o Cristiano um monte. Eu falei que está na hora de dar rumo pagar para Sim, tem que ter contador. Um contador para organizar essas associações de novo, porque está maior. Pode ter o CRC de novo, que esse não tem mais. Então, para organizar a documentação da associação. A cada 2 anos tem que ter diretoria. Isso. E aproveitar que ainda tem dinheiro da rumo, né? Exatamente. Tem um assunto que eu quero abordar no finalzinho. Agora o pessoal nem está todo mundo aí. Nós temos que ver lá sobre aquele fundo, aquele fundo lá que existe. Elas referem ao recurso que tem na diretoria do abastecimento. Mas nós precisamos saber como está essa situação, se existe documento, quem é o gestor, tudo isso nós precisamos saber, porque isso é muito importante. Porque na hora, se houver qualquer tipo de coisa, a gente tem que prestar conta, a gente tem que saber o que está acontecendo. E sem documento não tem como... Não tem secretaria, tem diretorias. Então, o recurso que existe nos setores
Quem tem acesso é a prefeitura. Mesmo Né? assim, eles têm que ter uma informação para a gente, É. né? Não precisa. Existe um conselho para isso, nós não temos um conselho para isso. Mais de R$ 1 milhão. Não, então, Nunca teve esse curso. Ninguém sabe como é que surgiu esse a gente precisa saber. Ó, tem um último tópico que eu queria ver com a Valéria. Ó, já agora começou a chuva, já é. Então, eu vou ler. Que é o seguinte, a Viviane me procurou ontem do CRAS, lá da Gino do Campo, ela trabalha aqui com a Mônica. E a Viviane ela é responsável pelo recadastramento do CadÚnico. E ela quer fazer uma reunião entre as lideranças das 7 aldeias de Mongaguá. Aí você vê se você representa, se é a Rosimeire, se é a Neide, o Marcos, quem quer dos tupis. Você vê isso para mim? E ela vai ver um dia para reunir as lideranças, porque a ideia dela é que a gente vá nas aldeias, pelo menos 2 ou 3, para fazer o recadastramento lá. Portanto, tem sinal de internet. Tem um sinal bom de internet na tupis? Pega bem lá a internet? Maravilha. Então, os técnicos do CRAS, do DAS, iriam para lá para fazer o recadastramento lá. Já que eu estou aqui, vou ter que comer, dá licença. Tanto para vocês tem sinal de internet, quanto para eles tem sim. Acho que não fazer, então, falta 27 minutos, tá? Quem não vem vai ficar sem isso. Tá bom? Obrigado, Joaquim. Obrigado, Daniel. Falou, gente. Obrigado a vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Vamos comer. Não falta direito, tá falando? Não, A tempestade aqui em Agenor deve estar indo para aí. Começou a chuva, começou a chover. Começou aí já também. Tá até difícil de escutar, então. Deus Forte. Valeu. Boa tarde. Gente, que delícia! Pode fechar ou vocês vão transmitir o banquete ao vivo? Pode fechar essa página. Você quer?